Bom dia, gente! Hoje a gente vai fazer um breve resumo sobre arte neoclássica, romântica e arte acadêmica brasileira, porque anteriormente nós vimos eles separadamente e eu quero que na cabeça de vocês fique um lugar comum para a gente entender esse processo de arte acadêmica brasileira de fato, e aí a gente depois pegar realismo, descoberta da fotografia, e aí sim a gente começar arte moderna com tudo fechadinho nesse sistema, tá certo? Bom, começando aqui com a arquitetura neoclássica, a parte da arquitetura de fato. A gente sabe que o neoclassicismo, ele vem, final do século XVIII e adentra ali o século XIX. Neoclássico, o termo vocês já sabem, Ele está voltando ao clássico, é o novo clássico. E o que é o clássico? É o greco-romano. Então a gente teve Grécia e Roma Antiga, a gente teve Renascimento Cultural em busca novamente desse clássico, e aqui a gente vai ter, por uma terceira vez, a busca desses ideais clássicos. E dá para ver aqui tranquilamente a questão das colunas gregas, olha a base da coluna coríntia, a cúpula romana e por aí vai. Este aqui é o Panteão, lá em Paris. Para a gente ter uma noção, aqui no Brasil já. Essa imagem aqui é da entrada da Academia Imperial de Belas Artes, que já foi feita aqui no Rio de Janeiro, Então, o que a gente vai chamar de arte acadêmica brasileira, ela vai ter uma mistura, uma miscelânea do neoclássico com o romântico, certo? E é isso que a gente tem que fixar muito na mente da gente, porque foi quando esses artistas vieram e trouxeram esses processos para cá. Aqui é a escultura. A escultura neoclássica é os temas inspirados em mitologia grega, Afinal de contas, a gente está se voltando ao clássico novamente. São formas realistas, com dinâmica, valoriza muito a questão da expressividade, a luz e a sombra, a proporção, a questão do conjunto. É muito interessante porque na escultura neoclássica eles acabam sustentando a questão do equilíbrio com as ideias moralistas, Porque eu estou no período neoclássico, a gente não pode esquecer do que estava acontecendo ali historicamente. Então, era como se fosse contrariar os princípios do rococó, que tinha toda aquela influência mais amoral, digamos assim. Como é o período que vem logo após do rococó, ele vai ser contra aqueles princípios básicos do que estava vigente na época do rococó. Dentro da pintura, só para a gente lembrar rapidamente, a gente vai ter a questão da grandeza humana, essa valorização da grandeza humana, vindo nos textos clássicos e também nas imagens, nas pinturas. Sempre voltando aí para a questão do greco-romano, dos valores do renascimento cultural e etc. A composição tem um ponto, normalmente as composições têm um ponto de fuga central, estão enxergando isso? Formas delineadas, eu consigo enxergar essa forma muito bem feita, a linha de acordo com a forma. Eu uso o chiaro escuro, que foi uma coisa que veio de lá do Renascimento Cultural, e esse chiaroscuro é o que vai me dar o volume, certo? Então, essa predisposição da pintura neoclássica para o chiaro escuro vem da época do classicismo mesmo. Agora, romantismo, certo? Vamos pensar. Romantismo, século XVIII e XIX, da mesma forma. Observem aqui essas características dessa arquitetura. Se assemelha a qual período que a gente já viu? Essa daqui. Se assemelha ao barroco. Prestem atenção nos detalhes, nas volutas, a entrada das escadarias e etc.
Dentro do romantismo, na arquitetura vai acontecer uma coisa interessante. Vai surgir o neobarroco, esse tipo de estrutura aqui, que é uma estrutura visualmente barroca, porém feita na época do romantismo, e vai surgir também o neogótico, né? A mesma coisa. São estruturas góticas, lembram das pontas, das flechas, dos arcos em ogiva, porém elas vão ser feitas lá pelo século XVIII e XIX. Então a gente vai considerá-las neogóticas e neobarrocas. Isso tudo está dentro da arquitetura romântica, porque foi feita na época da arte romântica. Na escultura, no período do romantismo, existe uma mistura de estilos, né, apresentados nos temas que envolvem sentimentos e emoções. Afinal de contas, a gente está no romantismo, tem muita emoção. Então, isso tem uma forte influência, é interessante a gente pensar nisso, do barroco, né? Porque o barroco era carregado de drama, de dramaticidade, lembram disso? E a escultura romântica, ela vai ter esse drama também. Vai se utilizar muito de materiais como mármore, bronze, pedra calcária. Já na pintura, para a gente relembrar um pouquinho, vai aqui a balsa da Medusa, que vocês sabem que eu sou completamente apaixonada. E o que a gente vai encontrar aqui dentro da pintura, né? Romântica, do romantismo. Ela vai exaltar a liberdade, vai explorar temas contemporâneos à sua época, vai ser o mais naturalista possível, vai ter naturalismo de paisagens. Eu vou ter paisagens, por serem naturalistas, estereotipadas, né, levemente modificadas por meio de luz e cor para darem aquele ar mais romântico à situação. A pintura atmosférica vai ser muito observada tanto nas cenas com pessoas quanto nas cenas das paisagens. Eles vão usar muito a questão da pintura atmosférica, que a gente viu lá na época do Renascimento Cultural. Vão continuar usando o claro-escuro, como era utilizado no Barroco, né? Com grande dramaticidade. Então a gente vai ter um chiaro-escuro com muito contraste ainda aqui na pintura romântica, porque ele quer dar esse ar de heroísmo, de coisas que estão saindo de dentro do ser humano. A gente não pode esquecer também que o romantismo ele vai vir contra o neoclássico, principalmente dentro da pintura. Quando eu penso no romantismo, ele vem logo em seguida, concomitante em seguida ao neoclassicismo, então ele vai ser o movimento que vai reagir contra o neoclássico, assim como o neoclássico reagiu contra o rococó. E por aí em diante, é sempre assim que funciona, certo? Então, se ele era contra, e lá no neoclássico eu tenho as pinturas extremamente pensadas, planejadas, simétricas e etc., aqui o pintor ele vai voltar a ter o seu papel principal. Aqui as imagens vão ser pensadas de acordo com o que sente o pintor, aquele drama do pintor. Então eu vou posicionar novamente o meu pintor como a marca principal da pintura e não como a questão do seguir tudo o que manda a cartilha, porque aqui eu estou no período romântico. Então, quando eu olho para essa imagem de Jericó, a balsa da Medusa, ela vai me representar a fundamentação básica do romantismo dentro da pintura, que seria o quê? Representação das forças da natureza, do sofrimento humano, né? Ele consegue mostrar isso. Vocês lembram do que fala essa imagem? Eu não vou ficar me repetindo para vocês. Então ele está em busca, os pintores românticos estão em busca de mostrar a questão da força da natureza, das paisagens, do sofrimento humano, do heroísmo. E aí dentro disso a gente vai ter o indianismo brasileiro. Aqui mais uma imagem maravilhosa de Tournai que se chama O Incêndio na Câmara de Lordes e dos Comuns.
E aqui, como vocês podem ver, está tendo um incêndio aqui. Vocês estão vendo a imagem aqui ao fundo pegando fogo, né? Eu tenho a ponte, eu tenho os barcos, eu tenho a cidade aqui, tudo em chamas. É uma imagem extremamente forte. Então, eu tenho a questão da natureza paisagística e, ao mesmo tempo, o drama acontecendo na paisagem, né? A questão do sofrimento humano, das chamas, do pegar fogo, tudo isso está muito envolvido. E uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui é a técnica que Tourneur usa nesse quadro. Já vai me lembrar muito o impressionismo que a gente vai ver ali adiante. Então, eu posso considerar algumas pinturas românticas, principalmente de Tourneur, como o iniciozinho ali, as pinceladinhas das ideias básicas do impressionismo, que veremos lá na frente. E aí, arte acadêmica brasileira. Quando eu penso em arte acadêmica brasileira, eu penso no Debré, eu penso no Franz Post, eu penso em vários artistas. Vamos colocar ela aqui em datas, né? Arte acadêmica brasileira, século XIX. Então, pensem aí. Eu estou tendo lá na Europa neoclassicismo, romantismo, e quando eu venho com a missão artística francesa, lá no século XIX, para o Brasil, quando a monarquia traz essa missão artística francesa, esses pintores que vêm de lá, eles vêm com essa arte neoclássica e romântica toda misturada. Porém, eles vêm com um objetivo, né? Principalmente Debré, de mostrar como era esse novo mundo para as pessoas. Então, ele vai pintar paisagem, ele vai pintar o dia a dia da monarquia, o dia a dia das pessoas comuns, dos escravos e etc. Peguei essa imagem porque eu acho que ela fala muito, ela fala por si só. A questão da escravidão na época, que é muito forte. E a gente vai fazer inclusive uma leitura de tela depois sobre ela. Observem os detalhes, observe o que acontece, observe as expressões, né? Sintam essas expressões, sintam o que cada indivíduo desse está sentindo, né? O que essa pessoa aqui sente para estar fazendo o que está fazendo? O que essa pessoa aqui sente para estar olhando dessa forma? O que é essa que está aqui escondidinha com um bebê que não é dela amamentando, está sentindo, vendo essa cena? Se coloquem no lugar de todos da cena. É dessa forma que a gente age para fazer uma leitura de tela, fora as questões formais todas que a gente já sabe, que a gente consegue adentrar mais na história, né? Pensem na questão do que estava acontecendo na época, século XIX aqui no Brasil, o que acontecia aqui quando a monarquia chegou, o que ela trouxe, qual era a ideia dela de trazer as coisas para pintura e por aí vai, tudo aquilo que a gente já viu. Aqui outra pintura, só para relembrar, né, de Vítor Meirelles, que a gente não pode esquecer dela nunca, então eu tenho que pensar também que dentro da arte acadêmica brasileira, eu venho com expressões neoclássicas, eu venho com expressões românticas e vai surgir o indianismo. No indianismo a gente vai ter pintores como Vítor Meirelles, como vários outros também que vão buscar essas questões para a gente, né? O que é que estava acontecendo aqui na época em que Portugal chegou e estava acontecendo toda essa relação com os indígenas, né, com as suas aldeias e etc. E quais eram as mensagens passadas por essas imagens, tanto para as pessoas do país, quanto e principalmente para as pessoas de fora que iam receber aquelas imagens, de como era o novo mundo, de como era essa raça conhecida aqui que eles não conheciam e etc. Né? As questões políticas que tem por trás das imagens. A gente não pode esquecer isso em momento algum. Aqui aquela de Pedro Américo,
que vocês também já viram. Quem não assistiu aqueles vídeos que eu passei sobre essas duas telas, volte lá e assistam. É importante a leitura dessas duas telas, porque elas vão abranger basicamente todas as telas do período, certo? Essa tela de Pedro Américo ela é fantástica, né, da independência ao morte. A gente conhece a história por trás dela, a gente sabe que não foi assim como está sendo feito, e a gente já entende os porquês disso daí. O que eu quero que vocês percebam é que a arte acadêmica brasileira vai ser fruto do neoclássico com o romantismo quando esses artistas vieram para o Brasil. Aqui, só para a gente ter noção, a gente viu anteriormente essa imagem aqui, que é da Academia Imperial de Belas Artes, que é lá no Rio de Janeiro, né? Isso aqui seria a entrada dela, que eu já mostrei para vocês. E aqui, ao mesmo tempo, a gente vai ter a Academia de Belas Artes em Salvador, né? A gente vê a questão das estruturas e a gente consegue enxergar a questão do neoclássico, a questão do neobarroco, a questão da mistura de elementos clássicos que eles vão buscando. É muito interessante pensar que a arte acadêmica brasileira, não é a arte brasileira só nesse período, é a acadêmica, né, a que foi trazida, ela vai ter influências neoclássicas e românticas, isso tudo muito misturado. O próximo momento que a gente vai ver aqui, a gente já vai ver o realismo, que também vai vir para o Brasil de forma interessante. A gente vai ver a descoberta da fotografia, impressionismo, até chegar nas vanguardas, né? No período literalmente de arte moderna. Não podem esquecer também que dentro da história, o nosso período moderno começa no Renascimento Cultural, na época do Renascimento Cultural, não é isso? Porém, dentro da arte, a arte moderna, ela vai começar lá no final do século XIX com o impressionismo, certo? Não esqueçam disso. Os termos são colocados de formas diferentes dentro da história da arte e dentro da história, certo? Para a gente não confundir. Então, arte moderna, final do século XIX, com o boom do impressionismo, até a gente chegar nas vanguardas europeias e ir além. Vou ficar por aqui, foi um resuminho básico para a gente não esquecer esses conceitos.